Hoje nós vamos estudar então o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e às riquezas. Gosto muito dessa parte, né? Porque faz com que a gente compreenda realmente qual que é o sentido da riqueza na nossa vida, né? Qual que é o principal papel do dinheiro na nossa vida? Por que algumas pessoas menosprezam tanto assim a riqueza, os bens materiais, quando de fato a gente precisa da riqueza, a gente precisa dos bens materiais? Nós precisamos sim, no mundo em que nós estamos inseridos, no planeta Terra, pelo grau da evolução que nós ainda possuímos, que os nossos governantes, principalmente nossos governantes, né, que recebem a missão de ser os nossos guias para o processo de evolução, tanto moral quanto intelectual e espiritual, né, ainda, né, apresenta para nós, né, a possibilidade ainda de que nós precisamos de dinheiro, de bens materiais, né, de uma troca por algo, para que a gente possa continuar aqui trabalhando e crescendo no plano terreno, né, que, salvo, né, em alguns planetas já de nível muito mais superior, não existe essa barganha. Mas nós ainda vamos chegar lá, né? Mas me chama muita atenção porque se nós estamos nesse patamar hoje, nesse nível, porque a gente não compreende a utilidade do dinheiro, a utilidade da riqueza. Todo mundo pode ter dinheiro? Deve. Todo mundo pode ter bastante dinheiro? Deve. Todo mundo merece ter bastante dinheiro? Deve e merece. No entanto, nós temos que analisar, né, os nossos méritos, o que nós plantamos em vidas anteriores, né? O que nós fizemos com essa dádiva que recebemos de Deus? A que número de pessoas a gente beneficiou? Como foi a nossa postura e nosso comportamento na vida anterior? Ou aqui mesmo também? Como que é a nossa atitude hoje quando nós temos dinheiro em mãos? Como que a gente lida com ele? Como que a gente administra ele? É com apego? É com medo de perder? De não entrar mais? É com gastanças sem necessidade? Com coisas supérfluas? Tudo isso, né, é colocado na balança para realmente saber se nós podemos ter acesso a ele ou não. A espiritualidade é muito sábia. E ela, em momento algum, né, deixa de avaliar as nossas ações, as nossas atitudes e as nossas reações. Mas Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 13, em apenas um versículo, né, ele resume perfeitamente essa condição. Ele diz: ninguém pode servir a dois senhores. Interessante que ele já coloca essa condição, dois senhores, né? E é o que nós temos que começar a pensar. Peraí, por que dois senhores? Pois ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e às riquezas. Primeiro vamos voltar aqui, né, entender, né, que Jesus, ele não condena a prática do dinheiro. Ele não condena a prática dos bens materiais. Ele apenas faz uma advertência para que nós tenhamos o dinheiro, os bens materiais, os atributos que podem nos ajudar aqui no plano terreno, mas de maneira que eles nos sirvam e não que nós venhamos a servir. Que é o que basicamente é o contrário que acontece no plano terreno. Quando é que eu estou, né, servindo ao dinheiro? Quando existe um apego, uma propensão a pisar no outro por causa desse dinheiro, a deixar de fazer esse dinheiro ser útil para alguém que precisa, para mim, para alguém da minha família, para um amigo, para um estranho que eu não conheço, né? Quando eu pego o dinheiro e retenho ele de uma maneira que eu não contribuo com nada na minha sociedade, nem na minha casa, nem na minha família, nem entre as pessoas, como eu já disse, desconhecidas, né? Quando eu não contribuo, talvez, com o incentivo da cultura, com o incentivo intelectual, com também o incentivo moral, porque quando você oferta condições para o ser humano ter uma melhor qualidade de vida, um melhor bem-estar, você consegue também determinar a ele uma melhor atitude moral. Porque ele consegue aliviar os pensamentos, a mente pesada pela preocupação, pela falta do dinheiro, né, faz com que as pessoas tomem atitudes erradas.
Então, se nós temos, nós podemos aliviar este lado também. Percebe que temos, né, como missão utilizar os bens materiais para auxiliar o maior número possível de pessoas. E não nos faltará. Jesus ainda muito nos advertiu, né, que aquele que tem vos será dado ainda mais. Mas ter é uma condição, né, de ter a capacidade realmente, né, de fazer que essa árvore que nós plantamos seja frutífera e de fazer com que nós possamos pegar o nosso jugo, que às vezes interpretamos de maneira errônea, fazer com que ele seja dócil e pacífico. Esse ter vai me dar possibilidades de fazer benfeitorias com a riqueza e com o dinheiro que chegar até a mim. E é óbvio então que mais eu terei, já que eu estou plantando, né, benefícios para a humanidade. Neste ponto de vista, é evidente que é impossível servir a Deus e a riqueza, né, no mesmo patamar. Porque eu tenho que servir a Deus, né, sobre uma condição de filho de Deus, de compreender as beneficências de Deus e colocá-las em prática. E o dinheiro usar para executar as tarefas que são necessárias para eu aliviar a dor do próximo, a dor do sofrimento. E algumas vezes, como eu disse, você pode transformar até a postura moral e mental de um ser, auxiliando com os bens materiais. Porque nós sabemos que diante de uma dificuldade econômica e financeira, a primeira preocupação, o primeiro ato que vem na mente é o que fazer logo em seguida. Então, se você não tiver um ponto de equilíbrio, esse ponto de equilíbrio é a compreensão do Evangelho, né, é a compreensão do que Jesus nos apresenta. Se não tivermos essa compreensão, muitas pessoas surtam, ofendem, machucam, jogam na cara. E o que mais chama a atenção, né, é que nós estamos aqui para servir a Deus e o dinheiro, a riqueza, para nos servir diante das tarefas que nós temos que executar com o próximo, auxiliar o próximo, né? E ele coloca muito bem colocado: não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e as riquezas. Então, o que nós temos que fazer com a postura que nós temos hoje? Primeiro, ter uma boa administração, uma boa capacidade de gerir aquilo que nós ganhamos e aquilo que sai. Então, hoje, acumular riquezas, né, é um ato de inteligência, na verdade, e também um ato árduo. Por quê? Porque você não acumula de um dia para a noite. E por mais que você ganhe na loteria, ou ganhe uma pensão alta, ou você ganhe uma fortuna de herança, se você não tiver o hábito e a mente educada em como administrar, em como lidar com esses bens que você acabou de receber, eles vão se esvair em pouco tempo, em poucos dias. Milhões você pode perder em 2, 3 dias. Né? Então isso significa o quê? Que nós ainda não estamos prontos para utilizar os bens materiais a nosso serviço. Por quê? Corriqueiramente a gente serve aos bens materiais e não, né, nos utilizamos deles para nos servir. E o convite que o Evangelho nos faz é justamente esse: filhos, prestai-vos atenção, sirva a Deus, e os bens e as riquezas estarão para vos servir, para que a gente possa também servir o maior número possível de pessoas. É importante analisar que os bens materiais, eles são empréstimos da espiritualidade. Nós não temos nada no plano terreno, a não ser algo muito precioso que nós é que detemos sobre este algo toda a autonomia, no sentido de construí-lo de acordo com a nossa necessidade evolutiva, que é o nosso corpo. Esse é o único bem, é o único elo direto que nós temos, né, quanto espíritos, que nós podemos afirmar sim que é nosso, porque nós o construímos, nós tecemos cada célula, cada organismo, cada músculo, cada tecido do nosso corpo, enquanto a gente estava no processo de reencarnação, enquanto o nosso corpo estava sendo preparado aí os 9 meses para poder, né, ressurgir aqui no plano terreno. Então, cada detalhe do nosso corpo, ele foi construído por nós. Portanto, sim, este é algo que nós temos propriedade. Mas que, cumprida a missão, até este corpo desvincula de nós, deixa de existir. Ele fica e nós regredimos para o plano espiritual.
O que nós carregamos deste corpo? Apenas a feição, as características, né, que eu ainda carrego no perispírito, porque me serviu, né, de canal, perispírito de canal para eu manifestar no corpo. Então eu carrego essas características e essas feições do corpo da minha última reencarnação. Por isso eu tenho uma propriedade mais direta com o corpo. No entanto, conforme eu vou evoluindo no plano espiritual, né, eu posso mudar essa característica, essa propriedade humana, de acordo, né, à minha evolução espiritual e à minha necessidade. Então a gente vai compreender que bens materiais, no sentido de riqueza, ou dinheiro, patrimônio, são empréstimos de Deus, que são nos dados de acordo ao nosso mérito, de acordo ao que nós realmente já tivemos como oportunidade em vidas anteriores e não soubemos a fazer um grande proveito disso, ou pisamos em pessoas quando nós tivemos acesso a toda essa riqueza, né? Ou fizemos mau uso da plantação que Jesus nos concedeu a oportunidade no plano da reencarnação. Fizemos mau uso dessa plantação, plantamos coisas ruins, ervas daninhas com dinheiro. Então é óbvio que numa próxima existência, né, eu vou nascer desfavorecido de dinheiro, financeiramente falando, e economicamente, é óbvio. Mas a gente pode transcender isso, de acordo às nossas posturas, nossas insistências, a nossa dedicação árdua por um trabalho ético, responsável, por um trabalho organizado, por um trabalho, milimetricamente dizendo, muito bem estruturado e administrado. Então nós podemos transcender isso, principalmente quando a gente compreende o papel de filho de Deus na Terra. Então eu transcendo uma infração que eu cometi numa vida anterior, e que quando eu nasço aqui desprovido de bens materiais, as minhas possibilidades, das minhas novas transformações e do bem que eu causo, pode ser sim que eu receba a graça da espiritualidade de poder administrar uma boa fortuna, né? Mas eu tenho que fazer por merecer, eu preciso, né, auxiliar e contribuir para com o próximo, para com a evolução do planeta Terra. Outra questão também que a gente pode analisar, mas conhecemos tantas pessoas más, tão poderosas e ricas, né? Para bem simplificar, né, o que cura hoje um ser humano quando ele é picado por uma cobra? O próprio veneno da cobra. É a cura que tem, é a única cura que existe. Então nós vamos compreender que quanto mais lhe é dado a alguém que possui bens materiais e ela tem dificuldade de lidar com isso, significa que ela tem que se atentar que aquilo é um antídoto para algo muito mais ruim que talvez ela já tenha cometido. E ela teria ali a oportunidade de reparar este mal. Então é óbvio que muito aquele que lhe é dado, mais lhe será cobrado. Então são questões que a gente tem que agradecer. Se eu conheço uma pessoa que tem uma índole desviada, que tem um comportamento estranho, mas que continua crescendo financeiramente, tenhamos então gratidão. Obrigado, Deus, né? Porque Ele está construindo mais e mais, né? Cada vez mais ele cresce, então assim, ele está tendo mais oportunidade para ele reparar o erro que ele cometeu. Se ele não está reparando, né, as consequências serão deles. Mas a nossa missão é orar, é fazer prece para essa pessoa para que ela realmente possa mudar o comportamento que ela tem, para que ela possa ajudar o maior número possível de pessoas com esses bens que ela possui. Então hoje no planeta Terra, essa questão do relativismo, né, ela é essencial. Então, ao mesmo tempo que hoje estamos providos de bens materiais, nós podemos não estar mais. De acordo à nossa postura, principalmente recobrando das vidas anteriores e também do nosso comportamento atual. Porque o que eu estou fazendo para mudar essa energia que eu carrego comigo? O que eu estou fazendo quando eu vou colher o que eu plantei na vida anterior? Como que eu estou colhendo esse fruto? Estou sendo grato? Porque a gratidão faz com que o caminho abra diante de mim. E eu vejo outras possibilidades de transcender, né, os erros que eu cometi. E assim, a espiritualidade vai me analisando e vai concedendo a oportunidade de eu adquirir bens materiais, mas para que eu possa servir as pessoas. Não para que eu seja servo dos bens materiais. Essa é uma questão que o Evangelho nos convida. Portanto, essa história de que é mais fácil, né, um camelo passar no buraco da agulha
de uma agulha do rico, é uma parábola muito linda de Jesus Cristo, que ele diz o seguinte: e aí eu volto não só para o rico, né, para o pobre financeiramente. Talvez é muito mais fácil um elefante passar no buraco de uma agulha do que um pobre orgulhoso passar. Né? Ou seja, entrar no reino dos céus. E esse entrar no reino dos céus não é estar excluído, né, do mundo espiritual. É você arcar com as consequências das suas atitudes. Então nós temos pessoas desfavorecidas economicamente que são muito mais presunçosas e muito mais maldosas do que pessoas que têm boas condições financeiras. Então essa parábola de Cristo ela é muito profunda. Significa o quê? Mais uma vez nos convidando para uma reforma íntima, para uma análise muito profunda de quem nós somos e quem nós pretendemos ser. Para que quando a gente voltar para o plano espiritual, a gente arque com as consequências dentro da medida equivalente. Eu não preciso ter dificuldade no plano espiritual, né, ir para algumas zonas mais grotescas, né, se eu fazer uma reforma íntima e compreender que a minha responsabilidade aqui é contribuir com o crescimento. E para contribuir eu tenho que fazer o bem, tenho que fazer as benéficas que Deus, né, nos pede constantemente, nos convida pelo processo da consciência. Porque nossa consciência é a linha direta para com Deus. Nós sempre sabemos que aquilo que nós estamos fazendo é certo ou é errado. Nós temos consciência disso. Portanto, esta parábola de Cristo, ela é muito profunda, né? No sentido que faz realmente a gente recobrar a nossa essência. Somos filhos de Deus, criados por Deus, para que eu passe por este buraco desta agulha, para merecer o reino dos céus, que não é um reino, como muitos pensam, né? Que você vive no ócio sem fazer nada, mas merecer o reino da evolução, o reino de você contribuir com o progresso do próximo, com o progresso dos espíritos, com o progresso do universo, da galáxia, do planeta que nós estamos inseridos. Eu preciso sim ter uma postura, né, celestial, uma postura divina, uma postura de observar a lei de Deus, o mandamento de Deus, que é a capacidade de amar. Então sim, se eu faço isso, né, é óbvio que eu viverei no reino dos céus, mas contribuindo com a evolução do universo. Se eu não fizer, de uma forma eu também vou contribuir, mas de uma contribuição muito mais penosa, muito mais dolorida, muito mais sofrida, muito mais incompreensível, porque vamos nos tornarmos cada vez mais amargos, sempre vitimizando as ocasiões, sempre vitimizando a espiritualidade, sempre jogando a responsabilidade pelos erros que cometemos, ou ora para uma figura alegórica, no caso como demoníaca, né, ou até mesmo como castigo divino. Na realidade, né, fazemos tudo isso porque nós ainda não conseguimos compreender, né, aquela bela palavra que Cristo nos diz: Deus habita dentro de vós. Significa o quê? Que a perfeição ela está intrínseca dentro de nós, espíritos, não na condição humana. Só que para tocarmos essa perfeição, Deus nos criou simples e ignorantes para que a gente busque o conhecimento, busque o caminho do bem, busque as facetas, né, que pode contribuir para que a gente cresça, para que a gente, né, possa tocar o coração do próximo e transformá-lo também. Não vou deixar, não. Vou deixar. Significa então também que quando ele diz para nós não se pode servir a Deus e as riquezas, significa que nós somos chamados e convidados a mais uma vez, mais um momento de reflexão profunda. Eu devo servir a Deus e ter os bens materiais, que é um empréstimo da espiritualidade, que é um empréstimo de Deus, para que estes bens possam me servir. E assim, eu servir o maior número possível de pessoas. Ajudar a tocar o coração e o espírito, né, de bilhões de seres humanos aqui no planeta Terra. Para que a gente possa fazer de fato uma transformação em nossas vidas, né, e dizer: eu mereço os bens materiais, eu consigo realmente administrar os bens materiais,
precisamos fazer uma boa reforma íntima. E aí sim a gente vai tocar na ferida e saber o porquê hoje, né, o planeta está passando por tanta dificuldade. Porque até agora, os bens materiais que deveriam nos servir, nós estamos servindo a eles. E a gente consegue perceber, com os últimos acontecimentos, um movimento inverso. Que os bens materiais agora estão servindo realmente, né, como servos a nós, seres humanos. As pessoas estão dando mais importância para os bens materiais no sentido de usá-los em benefício a outros, para que possa ajudar e auxiliar outras pessoas. E ao mesmo tempo nos auxiliar e nos ajudar. Vemos empresas se unindo com grande poder aquisitivo para ajudar outras empresas, para ajudar grupo de pessoas que não têm uma boa condição financeira. E aí eu não estou falando só do governo, mas eu estou falando em si da iniciativa privada também que está fazendo isso. Empresas construindo aparelhos novos, usando tecnologias avançadas em 3D para auxiliar os hospitais, né, sem custo nenhum. Então agora nós estamos entendendo o valor, o real sentido da riqueza. Porque eu tenho, se eu tenho, eu posso ajudar quem não tem. E isso não me faz menos pobre. Pelo contrário, me faz muito mais nobre e mais condição eu vou ter. Porque a fonte da riqueza, ela surge da espiritualidade. Portanto, ela é inesgotável. Ela nunca vai acabar. As pessoas que se apegam com os bens materiais, com o dinheiro, com o patrimônio, com a riqueza, é porque não têm o alicerce da fé. Porque se elas têm, elas compreendem que as riquezas é inesgotável. Ela sempre vai existir e ela é eterna. E ela sempre vai surgir mediante a necessidade, né, daquele globo, daquele grupo de pessoas, daquele grupo de sociedade. E para que a gente possa enxergá-la, a gente precisa estar com o coração limpo, literalmente imaculado, pronto, né, e ávido para poder saber administrar isso que nós estamos ganhando e conseguindo. Estamos vendo um movimento de supermercados que estão ajudando outros mercados menores, né? Então assim, esse alvoroço que a humanidade está passando, que acha que vai perder tudo, que vai faltar isso, que vai faltar aquilo, pode ser sim que falte, por quê? Pela má educação do ser humano, porque ainda tem essa dificuldade de compartilhar. Mas quando a gente começa a compreender que outros campos da sociedade que têm sim uma condição muito mais elevada no sentido econômico e financeiro, e alguns também na condição intelectual, a gente começa a perceber que o movimento deles está sendo o contrário, está sendo o quê? De compaixão, não de egoísmo. Pelo contrário, eles estão abrindo as possibilidades para que nós possamos enxergar que, sim, tudo aquilo que eu tenho, por mais que seja pouco, eu posso ajudar o próximo. E quando eu dou, eu também estou recebendo. Porque a fonte da riqueza é inesgotável. Por isso, né, que Jesus nos adverte: sirva a Deus, ame a Deus, mas os bens materiais, utilize-os para o crescimento do globo em que nós estamos inseridos, do planeta Terra. Temos que sempre pensar, antes de qualquer atitude, quando eu estou diante aos bens materiais, faça uma reforma ali íntima, analise e diga: a quem eu posso contribuir? De que maneira eu realmente posso utilizar esse bem que está à minha frente para ajudar o próximo? Dai-me sabedoria, Senhor, para poder auxiliar estas pessoas. Dai-me sabedoria para saber administrar os meus bens materiais, de maneira que eu não seja egoísta, muito menos apegado. Dai-me sabedoria e discernimento, para que eu possa tocar o coração do meu irmão e fazê-lo compreender que os bens materiais que ele também está conseguindo é para o mérito de outros irmãos que estão nos circundando, que estão nos rodeando. Portanto, para que a gente possa ter uma finalização do Evangelho de hoje, agradeça a tudo, aos bens materiais que possuímos. Agradeça porque nós estamos aprendendo que é a Deus que nós temos que amar sobre todas as coisas e respeitar o próximo e amar o próximo. Amá-lo verdadeiramente, sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de egoísmo,
sem nenhum tipo de imposição. Isto é amar a Deus. Que compreendemos que amando a Deus, nós estaremos sim sendo merecedores de riqueza, para que esta riqueza possa, se expandir para o planeta Terra e ajudar muitos irmãos que estão precisando. Mas para isso, precisamos todos os dias em prece pedir a espiritualidade, o discernimento para fazer o que é certo. Muito obrigado.